Olá, eu sou Tassi Rodrigues, administradora, consultora empresarial na área de gestão de pessoas, treinadora de líderes, e esse é o podcast Avance Sua Liderança, um espaço para um bate-papo informal, descontraído, com empreendedores, líderes, profissionais de RH, para eles compartilharem as melhores práticas de gestão do mercado. O que essa turma está fazendo aqui em Roraima para se diferenciar e quais são as tendências para 2024. Uma das maiores dores dos empresários e dos líderes é a área financeira. Começa pela necessidade de um planejamento ou pela ausência de planejamento dentro de uma empresa até esse controle de contas. E aí eu trouxe para você aqui o Alexander Neves, ele que é contador, consultor empresarial na área financeira, para falar sobre a importância do planejamento financeiro, como que as empresas podem se organizar para ter realmente uma saúde financeira. E lembrando que quando você faz esse caminho, você que é líder, você que gerencia pessoas hoje dentro de uma organização, você se fortalece, se prepara muito mais para conseguir gerir as pessoas e para conseguir trilhar o seu caminho de saída do operacional para o lado estratégico da empresa, que é onde realmente a sua empresa precisa de você. Então, seja muito bem-vindo, Alexander. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Se apresente, fale um pouquinho mais de você e do seu trabalho. Obrigado, Tassi, pelo convite. Bem, eu sou contador, sou especialista na área do direito tributário, mas com o passar do tempo eu comecei a trabalhar na área de consultoria empresarial, tanto pela prática quanto pela vontade de usar a contabilidade para poder mostrar para o empreendedor o melhor caminho que ele pode tomar. E assim, pela cultura, nós começamos um empreendimento hoje pela necessidade. Nós pegamos o que nós temos na nossa mão e começamos a vender, começamos a tentar solucionar nosso problema financeiro. Só que acaba que aquela empresa que começou para solucionar um problema financeiro, ela tem um crescimento e na maioria das vezes o nosso controle financeiro ele não acompanha a nossa empresa. E aí nós acabamos nos perdendo em várias práticas ruins que podem causar o declínio e o fim da nossa empresa. Eu falo muito, Alexander, que o empresário, né, o empreendedor, ali que ele começa pela necessidade, o empreendedorismo pela necessidade que você acabou de falar, e aí ele começa nesse formato de trabalho, a empresa vai ganhando um corpo, mas muitas das vezes até a mentalidade dele em relação a isso não acompanha. Por exemplo, eu atendo bastante empresários que estão aí nesse modelo que eles não se enxergam como empresários. Uma pessoa é como se fosse um autônomo que tem um CNPJ. E aí, quando eu estou nesse movimento, né, de ajustar a empresa, de precisar contratar mais uma pessoa para me ajudar na minha produção, por exemplo, qual é o maior erro dos empresários, vamos falar do MEI primeiro, nessa questão do planejamento financeiro, da organização financeira? Bem, o maior erro do MEI, principalmente, é não haver um controle financeiro de forma alguma. Uhum. Primeiro que ele começa nisso de, eu tenho a necessidade de ter um empreendimento, ele começa a vender o produto dele. A maioria das vezes ele não quer ter um CNPJ, ele não quer entrar nesse lado da burocracia, mas ele entra por necessidade. Ele precisa fazer uma nota para uma empresa, ele precisa contratar alguém para trabalhar com ele, ele vai e abre um MEI. E aí ele começa naquele formato que nós já estamos acostumados. Paga as contas da empresa no cartão pessoal, paga as contas pessoal no cartão da empresa, mistura tudo. Só que é isso, a empresa ganha um corpo, ela começa a se desenvolver e aí você tem aquilo. Se você ganha 10 e você não tem um controle, você gasta 10. Então se a sua empresa... Ou 11, né? Ou 11. Então se a sua empresa, que não deveria estar com as contas misturadas com você, ela começa a faturar mais... Infelizmente, se você não tiver um controle, sua pessoa física também começa a gastar mais. E aí a empresa perde o crescimento dela e você perde seu controle de contas pessoais também. E aí naquele mês que a empresa fatura menos, como você não tem segurança nenhuma, você também, como pessoa física, acaba se quebrando no meio disso. Uhum. Tu fala das contas pessoais, né? Do misturar. Eu vou replicar aqui o que eu já ouvi de muitos empresários. Você vai falar a sua percepção... e assim, uma visão prática para começar a fazer isso. O que eu escuto na roda de amigos, por exemplo. Tassiana, o que eu faturo já é pouco, a empresa é tão pequena, como que eu consigo separar o PJ do PF?
a pessoa física da pessoa jurídica. Como é que eu consigo separar essas finanças que eles falam assim, o dinheiro já é tão pouco, como que eu separo isso? Qual o primeiro passo para o empresário que quer aí começar 2024 de uma forma organizada? O que ele pode começar, como é que ele pode começar a fazer isso? A maioria das vezes que a gente fala que a gente está faturando pouco, na realidade a gente não tem uma dimensão de quanto a gente está faturando. Essa é a realidade. Em boa parte das empresas é assim. Então o primeiro passo é comece a anotar, comece a ter um controle. Mas um controle que você consiga efetivamente ter uma visão geral. Então, assim, muitas vezes eles querem anotar no caderninho, quer anotar num papelzinho ali quanto foi que tirou no mês. Só que dessa forma você não consegue olhar de forma ampla tudo que você ganhou. Então comece a fazer planilhas, comece a ter um controle efetivo. A partir do momento que você tem um controle efetivo, você vai ter uma visão geral de quanto você fatura. E assim, faturamento, a gente sabe que faturamento não é lucro. Então você tem que começar a trabalhar em cima disso. Você vai precisar trabalhar o seu faturamento, você vai ter que trabalhar a sua precificação, entender qual é a sua margem de lucro e colocar o seu salário, colocar um salário para o sócio, para o empreendedor, dentro dos custos da empresa. Então a partir do momento que você faz isso, você coloca o salário dentro dos custos da empresa, você se programa um pagamento mensal para o sócio, você consegue ter segurança de fazer uma retirada que você vai conseguir sobreviver, viver naquele mês. E você vai proteger o crescimento da empresa. Nós falamos na contabilidade que há duas formas de você remunerar o sócio. Você remunera o sócio por prolabore, então que é o valor que ele retira todo mês, tem uma programação, já está lá na folha de pagamento, tudo bonitinho. Esse valor tem que ser incluído no custo do produto ou do serviço que ele vai prestar. Para que no final do ano ou no final do período, quando ele faça o fechamento, ele consiga apurar o lucro, nós possamos remunerar ele da segunda forma, que é aquela retirada de lucro. Então, você trabalhou o ano todo, você fechou o balanço, você tem um lucro estipulado ali, e aí você faz essa retirada de lucro como segunda fonte de remuneração do sócio. Explica para o pequeno empresário aí a diferença entre receita, entre lucro e entre faturamento. Faturamento é aquilo que você coloca na sua nota fiscal. Então, se você vende o seu serviço, por exemplo, a R$10.000, você vendeu uma consultoria empresarial a R$10.000. Aquele lá não é seu lucro. Porque na minha consultoria empresarial, eu tenho que manter a minha empresa. Então, eu tenho sistemas que eu pago, eu tenho fornecedores de material que eu pago, eu tenho empregados que eu tenho que pagar, eu tenho o aluguel do local, eu tenho energia, água, tudo isso é custo para a minha empresa. Então, eu vou colocar o meu faturamento e vou deduzir todos os custos, inclusive o salário do sócio naquele mês. E aí, posterior a isso, lá na última linha, nós vamos dizer que nós temos um tipo de lucro. Seja ele bruto ou seja ele líquido, a depender de quanto você retirou. Porque posterior a isso, você ainda vai ter que tirar impostos, você vai ter que tirar encargos trabalhistas, e aí na última linha você vai conseguir dizer qual é o seu lucro do período. Que sobrou daquilo tudo, né? Sobrou daquilo tudo. É igual em casa, recebeu o salário, energia, internet, aluguel, enfim, todas as escola dos meninos, parcela de carro, depois que tirou tudo, o que sobrou ali é o teu lucro. Isso. Quando você vai para pessoa jurídica, para a empresa, da mesma forma. E, na tua opinião, assim, pela tua experiência, qual seria ali o ideal de retirada do empresário, né? O prolabore. A gente sabe que essa mistura ela acontece porque o empresário, geralmente, eu vou falar um pouco da minha casa, né? O que nós fazemos na minha casa? As contas não vencem, por exemplo, todo dia 5 ou todo dia 10. A gente vai distribuindo entre o mês, porque tanto meu marido quanto eu somos empresários. Então, o que acontece? As contas vão vencendo, mas eu preciso ter uma organização ali para poder pagar a partir do meu prolabore. Qual seria ali o percentual? Como é que o empresário pode ter uma noção de como calcular o prolabore dele? Como definir o prolabore dele, por exemplo? Vamos abordar dois pontos aqui, bem interessante. Você coloca suas contas distribuídas no mês, porque você tem certeza que distribuído no mês você vai ter receitas, correto? Então eu já sei que nesse ponto você faz aquilo, você recebe na empresa e você transfere para a pessoa física já de imediato. Então não existe um dia fixo ali para poder fazer a retirada, correto? Ou você faz um dia fixo Eu fujo do 5º dia útil do mês, que é onde a gente paga a folha, e a partir ali das outras datas nós vamos fatiando, porque dependendo da receita, aí a gente vai pegando, às vezes até o prolabore aos poucos. Olha, numa empresa que ela está começando, a gente vai falar que a empresa que está começando ela é muito frágil, então você fazer retirada de prolabore muito vultuosa, você vai derrubar aquela empresa, querendo ou não. Então é natural que no começo você vai tirar um prolabore ali de 20%, 30% do que é o faturamento da empresa para
para o sócio, diretamente para o sócio. E conforme ela for crescendo o faturamento, conforme ela for se estabilizando, você vai conseguindo aumentar esse Prolabore. Logicamente, o interessante é que a curva da empresa de crescimento seja tão grande que o Prolabore não precise acompanhar ela até o final. Porque se você chegou ali numa empresa que ela estava faturando 30 mil por mês e chegou num ponto que essa empresa passou a faturar 700, 800 mil por mês, não tem necessidade do seu Prolabore acompanhar aquela empresa. Nós queremos que a empresa cresça mais e mais para que você possa remunerar melhor posteriormente, mas você não precisa acompanhar necessariamente a curva da empresa, o faturamento com a sua curva de Prolabore. Então vai ser isso, vai ser na faixa dos 30% mais ou menos, a depender da sua margem de lucro e a depender do seu ramo de atividade. Logicamente a gente precisa fazer estudo interno dentro da empresa para poder definir um Prolabore correto que não vá prejudicar ela posteriormente. Legal. E aí, eu já entendi que o primeiro movimento aí para o empresário poder se organizar é começar a anotar. Quais ferramentas que eu posso começar a fazer essa anotação? Ela é muito personalizada ou eu posso, por exemplo, eu lembro muito bem do meu pai, que ele tinha um caderninho de bolso, e ele anotava tudo, até o café que ele tomava. Como que o empresário pode começar a fazer isso? Existem aplicativos, planilhas que você pode indicar, por exemplo, para que ele possa começar a fazer essa organização? O empresário que ele está começando, dificilmente ele vai conseguir tirar parte do capital dele para ir direto para a aplicação de planilhas e comprar sistemas internos. A gente sabe disso. Então começa no bom e velho Excel. Organiza o Excel bem feito. Ou compra planilhas. Existem planilhas de Excel já pré-prontas, baratas no mercado. Ou pede ajuda do seu contador. Monta uma planilha e começa a fazer controle disso. Por que no Excel? Porque posteriormente você consegue transformar isso em gráfico, você consegue transformar isso em planilha, você consegue ter uma visão geral do período. Do caderninho, não julgo o caderninho, mas no caderninho, infelizmente, você não consegue. Você olha a primeira linha, você olha a última linha, você já não sabe o que tinha na primeira. Entendeu? Posteriormente, nós temos o Castor, que vende sistema, temos a Domínio, que vende sistemas financeiros internos para a empresa que vão ajudar nesse controle financeiro. Mas isso você já fala de empresas maiores ali, de um simples nacional. Isso, de empresas que elas já vão ter um faturamento interessante a ponto da gente começar a ter um controle dessa forma. Porque é aquilo, quando eu falei no começo que o empresário ele não consegue acompanhar, o sistema financeiro dele não acompanha o crescimento da empresa, é justamente isso. Nós vamos começar a aplicar ferramentas mais pesadas e começar a aplicar sistemas internos mais pesados a depender do tamanho da empresa. Empresas muito pequenas, eu não tenho necessidade de fazer um procedimento operacional tão grande para poder controlar o financeiro. Agora, empresas grandes, nós precisamos. Tanto que eu já vi casos de empresas grandes aqui no próprio estado, que para ajudar no controle financeiro, elas retiraram, por exemplo, elas pegaram o sistema de recebimento em espécie e criaram um sistema assim, recebeu em espécie, depósito imediato. Vai fazer o depósito imediato que na conta bancária já é uma forma de você controlar o seu sistema financeiro interno. Entende? Porque tem aquilo também, que a gente já viu várias vezes. O empresário ele recebe na mão ali, ele não deposita no caixa da empresa, ele já pega o dinheiro para ele, aí ele já começa a pagar as contas dele. É nada. E aí esse dinheiro nunca entra no faturamento da empresa, esse dinheiro se perde ali no caminho. E aí a gente entra naquilo, tô faturando pouco, mas você está registrando tudo que está entrando realmente? Você consegue ter uma visão geral de tudo que você está... E quanto à maior fonte de receita, né? Tem empresas que trabalham com produto e serviço, por exemplo, ou produtos diversificados. Você conheceu o teu produto, que aí a gente fala de cálculo de preço de venda, que aí é para um outro momento, mas o quanto que o empresário precisa ter a noção de que ele precisa ter conhecimentos de gestão realmente para que ele possa ter uma prosperidade de negócio. Eu lembro que há uns anos eu estava ministrando uma oficina de sei calcular preço, que era sobre cálculo de preço de venda, era uma metodologia. E aí o que acontece? Tinha uma das participantes, venda de roupa, vendia autônomo, então ela tinha uma loja online. Então, o que aconteceu? Eu comecei a explicar para ela e eu falei para ela, olha, ela falou, olha, não, mas roupa é tranquilo porque eu ganho 100%. E aí eu falo, gente, não é 100% e eu te provo matematicamente que não é 100%. Quando nós começamos o cálculo, mesmo ela sendo MEI, ela
comecei a calcular tudo que incidia no preço de venda dela, tudo que influenciava de alguma forma. Ela descobriu que ela estava ganhando R$10 na venda de uma calça jeans. E ela saiu totalmente impactada da oficina porque ela achava que ela estava ganhando R$50, que ela comprava por 50 e vendia por 100. Então explica aí para o empresário qual é a noção mínima que ele tem que ter, que ele tem que pensar quando ele fala de cálculo de venda. Por que eu preciso ter essa noção? Tem muito produto por aí que quando eu vejo o preço, eu pergunto, principalmente para o pequeno empresário, para um ambulante, por exemplo, que está na rua, está vendendo ali um produto, é tanto. Eu falo, gente, mas está muito abaixo do que eu vejo por aí. Eu pergunto para ele, amigão, esse preço está certo? E aí, às vezes, a gente dá ali uma consultoria, uma orientação, porque eu acho que é uma responsabilidade nossa também ajudar os negócios, os pequenos empreendedores a prosperarem. E a gente sabe que é ralado, trabalhar ali no sol, vendendo ali seu brigadeiro, seu lanche, e o fato dele não calcular pode ser que ele está só girando um dinheiro na ilusão de que está ganhando alguma coisa. Muito bom você tocar nesse ponto aí de cálculo de preço, porque assim, já teve caso da gente pegar a empresa para fazer consultoria, descobrir que determinados produtos tinham lucro, mas determinados produtos estavam tendo prejuízo, por exemplo, na venda. Porque, cara, o cálculo de preço é uma coisa muito legal. Porque você vai pegar aquilo ali, você vai dividir entre fixo e variável, né? Vai dividir a sua empresa entre custos fixos e variados. Custos variáveis, aqueles que vêm junto com o produto. Então, o preço do próprio fornecedor, você pagou lá. O frete você vai ter que ratear por produto. O imposto no final que você vai ter que colocar sobre o faturamento. Aí nos fixos você vai colocar folha de pagamento, você vai colocar o aluguel do seu local, energia, água, a depender do tipo de serviço que você está prestando, do produto. Até você conseguir formar o que seria ali a tua base de custos, formar a margem de contribuição, e aí você vai estipular um lucro. Posteriormente a estipular um lucro, então você pegou lá custo fixo, custo variável, estipulou uma margem de lucro, fez o teu valor final. Sobre o valor final você ainda vai ter um imposto, então você ainda vai perder uma parcela. Por isso que é perigoso você deixar uma margem de lucro muito baixa, porque na hora que você jogar o imposto em cima, o seu imposto vai ser sobre o faturamento, você pode retirar toda a tua margem de lucro no imposto, né? Posteriormente. Deixa eu dar um exemplo aqui, só para facilitar o entendimento de custo fixo e custo variável. Por exemplo, para a senhora, vou dar um exemplo do bolo. A senhora que faz bolo em casa, vende ali para festa, aniversário. Custo fixo ali que a senhora tem é o custo de todos os equipamentos que a senhora precisa para fazer o bolo. O seu espaço alugado, a sua estrutura, tudo isso é custo fixo. Mas a partir do momento que eu deixo de vender só um bolo e começo a vender 2, eu vou gastar mais gás, eu gasto mais matéria-prima, eu gasto mais alguns insumos que eu não gastaria se eu produzisse só um. Então, o custo fixo é aquele que chega todo mês, regularmente, independente da produção ou não. E o custo variável a partir do momento que eu aumento a minha produção, esse custo vai aumentando também. Tô certo, contador? Tá certo. E é aquilo, o legal de entender essa dinâmica é, quanto mais eu produzo, mais eu vou ter de custo variável, mas eu também vou ter um rateio maior do meu custo fixo, né? A partir do momento que eu vou ter mais produtos para vender. E o que é interessante disso, de saber a precificação e de saber sua margem de lucro? Se você tem 2 produtos, produto A e B, pelo mesmo valor, você vende 2 bolos pelo mesmo valor, R$100 cada bolo. E num bolo você sabe que a sua margem de lucro é R$40, e no outro bolo você sabe que sua margem de lucro é R$20, então você vai gastar suas energias procurando vender mais o primeiro bolo, porque você tem uma margem de lucro maior nele. Então você vai vender ele o máximo possível, naquela curva de oferta e demanda, você vai tentar vender ele o máximo possível dentro do que é possível, dentro do que o mercado absorve. E a partir do momento que ele não é mais absorvido, aí sim você passa a tentar vender mais o produto B. Então, quando você vai fazer estratégias de venda, estratégias de marketing, você vai aplicar sobre o seu produto com maior margem de lucro, não com maior faturamento, porque maior faturamento nem sempre significa que você vai lucrar mais dentro dele. Entendeu? Entendi. Ou seja, empresário, líder, o teu planejamento de marketing, por exemplo, as tuas postagens nas redes sociais, as tuas parcerias com digital influencer, tudo isso, ele precisa passar antes das tuas metas, pelo teu planejamento financeiro e conhecer melhor os produtos que tu vende para saber o que você vai vender e como que você vai vender esse produto. Qual é o teu objetivo naquela campanha de marketing que você vai fazer, por exemplo. Quando a gente fala de gestão,
todas essas áreas estão conectadas, né? Começa no estratégico, quais são os meus principais objetivos ali, o que que eu quero alcançar. A partir daí eu começo a pensar nos recursos financeiros e aí vai para marketing, vendas, todas as outras áreas aí para todas elas trabalharem alinhadas. E pessoas, né? Que é Exatamente. O que faz tudo isso girar, funcionar. Por isso que esse tema de finanças ele é tão importante para o gestor de pessoas, para o empresário. Porque é o segundo passo aí para ele começar a realmente mostrar a empresa dele para fora, né? Para o mercado. Exatamente. É aquilo, como eu disse lá no começo, culturalmente nós começamos um empreendimento por necessidade, mas ele vai ganhar um escopo e nós precisamos começar a agir de forma estratégica. Estrategicamente, o financeiro ainda é o coração da empresa. Então a gente precisa trabalhar em cima dele, organizar ele, entender os seus números. Os números, a gente fala que os números gritam com a gente. Eles gritam, eles estão falando, tu tá indo no caminho errado, volta. Mas na maioria das vezes a gente não consegue escutar. A gente não sabe escutar isso e acaba se perdendo no meio do caminho. Volta, pensa, repensa, refaz e aí segue um novo rumo. Alexander, tá. Comecei a me organizar financeiramente, comecei a fazer o controle, tenho minha planilha, tô tendo ali uma boa lucratividade, cresci. Vou precisar sair do MEI. E agora? O que que eu faço? O maior dor do MEI, da saída do MEI, é que você sai daquela taxa. Você paga uma taxa no MEI, né? R$72 por mês, 75. Que é ali 5% do salário mínimo. Isso, mais R$1, mais R$2. E você vai começar a pagar agora um percentual de faturamento. Então, a primeira premissa aí dessa troca é mudar a mentalidade. Você tem que começar a entender que aquele imposto não é você que vai pagar, você vai ter que repassar ele para o seu cliente final. Então, a partir do momento que você consegue entender isso, que você coloca isso numa precificação correta, você tira essa dor de, meu Deus, vou perder parte do meu faturamento. Estava conversando com uma empresária um dia desse, um trabalho dela custa em torno de R$2.000, e aí eu falei, olha, na tua saída para o Simples Nacional, você vai para essa atividade aqui, você vai ter que pagar 15,5%. Então você vai fazer aqui R$2.000, você vai receber ali R$1.600, R$1.700. No final das contas vai ser isso. Ela deu um pulo para trás e falou, não quero sair do MEI. Só que é aquilo, você tem que sair. A partir do momento que você faturou mais, a partir do momento que você quer contratar mais, o MEI ele tem um teto. E agora é a hora de você pensar, não, pelo meu crescimento, eu vou sair, eu vou vencer mais uma etapa, eu vou começar a precificar melhor para poder passar esse imposto para o meu cliente final e começar a viver uma nova era, né? Um novo mundo. Então a maior dificuldade do MEI nessa saída vai ser isso. E vai ser toda a mudança de controle financeiro que ele vai ter que fazer. O controle financeiro de um MEI ele tem que ser um controle muito básico. Você tem que organizar suas entradas e saídas e geralmente isso vai funcionar muito bem. Você organizou suas entradas e saídas, você fez a retirada correta ali do seu valor mensal, geralmente isso vai ser o suficiente. A partir do momento que você passa para um Simples Nacional, você vai ter que começar a ter controle de fluxo de caixa, você vai ter que começar a lembrar que no final do mês você vai ter um imposto a pagar, que muda os trâmites da sua folha, que provavelmente você agora vai ter que começar a pagar um contador para acompanhar a sua empresa, então vai aumentar os custos nesse sentido também. Entendeu? Então as maiores dores do MEI numa saída vão ser essas. Mas que vale muito a pena se for feito da forma correta, se for feito com orientação bem feita. Porque tem muito a ver com a tua mentalidade de crescimento, né? Eu sempre falo assim, a empresa, por mais que a maioria das empresas brasileiras, elas comecem por uma necessidade, mas ela acaba se tornando um sonho, porque a gente vai atrás de fazer isso dar certo, de se desafiar, a persistência mesmo de você não desistir. E aí o próximo passo tem que ser pensar maior, né? Ninguém abre uma empresa, por mais que seja nesses moldes, para fechar. A gente abre pensando que essa empresa vai ter perenidade e vai durar bastante tempo. E esse caminho é o crescimento. E junto começa também a necessidade de crescimento do empresário em relação a conhecimentos técnicos, a desenvolver habilidades comportamentais e conhecimento de gestão, né? Então, para o empresário que está passando por esse momento aí, a gente está aí no comecinho de um ano, desenquadrou do MEI, está no Simples Nacional. Essa orientação que você deu, depois disso, o que ele faz? Né? O que ele precisa pensar? Você indicaria, por exemplo, ele procurar um treinamento, uma capacitação, para ele aprender mais sobre isso? O empresário precisa conhecer o ponto que eu ia chegar. Eu já atendi muitas consultorias
E aí, quando se fala... E aí, minha área é gestão de pessoas. Mas, muitas das vezes, você escuta, cadê o documento tal? O documento... Não, tá no contador. Hoje, digitalmente, nem tanto, mas assim, quando o empresário quer um documento, alguma coisa, ele vai buscar logo o contador. Quando ele tem uma dúvida, também. Mas o que você enxerga, por exemplo, do empresário? O que ele tem que ter de conhecimento tributário para ele ter uma certa autonomia? É lógico que é importante você ter um profissional com conhecimento técnico ali para te dar o suporte, mas qual é o mínimo que eu preciso saber para conseguir fazer uma boa gestão do meu negócio? O primeiro ponto é o seguinte, tenha um contador que ele seja de confiança. Pelo seguinte, cara, contador, para de mistificar o teu trabalho pro teu cliente. Para de fazer parecer uma grande bola de neve. Não é. Então começa a mostrar para ele alíquotas que ele vai precisar pagar em cada caso. Eu acho que o primeiro ponto a ser tratado com o empresário, a partir do momento que ele muda de regime, é isso. Comece a entender as suas alíquotas. Se o seu trabalho vai ser 6%, se o seu trabalho vai ser 15%, quanto você vai pagar? Porque a partir do momento que você sabe quanto você vai pagar, você consegue precificar melhor o seu produto. Quanto à documentação, realmente, muitas das vezes o empresário vai deixar a documentação na mão do contador e tudo bem. A gente já acostumou com isso, a gente deixa organizado lá para ele quando ele precisar. Mas ele precisa entender o que cada documento é e o que cada documento representa. Isso aí é o básico. Então, entender suas alíquotas, entender o que cada documento é, o que cada documento representa. E entender agora, a partir desse momento, o papel dele como empresário para o contador. Então ele vai ter algumas responsabilidades de envio de documentação, de entrega de documentação dentro de prazos, porque é muito... Existe uma rixa nesse momento que é o seguinte, o contador ele precisa da documentação para ele poder trabalhar, o empresário precisa trabalhar, ele não tem tempo para mandar a documentação para o contador, então tira um tempinho, manda a documentação para o contador, ele vai deixar tudo organizado para você. E comece a trabalhar na parte da tua gestão financeira, mesmo que precisou contratar um consultor financeiro, contrate um consultor financeiro, contrate alguém da área para trabalhar no teu setor financeiro, monte um setor financeiro dentro da tua empresa. A maioria das empresas, o setor financeiro, ele está junto com a gestão, né? Eu sou a gestão, mas eu também controlo as contas, eu também controlo todos os cartões, eu faço tudo. Então, a partir do momento que você cresceu um pouco mais, monte um setor financeiro, monte um POP, né, um procedimento operacional padrão ali para o teu financeiro, para a entrada da receita da tua empresa. Isso aí vai gerar uma confiança dentro da tua empresa, vai evitar que os números fujam do teu controle e você vai conseguir passar mais para esse lado estratégico. A partir do momento que você tirou esse operacional de você, deixou uma pessoa organizando ali o lado operacional, você vai conseguir sentar e olhar realmente as planilhas que você tem, olhar os números da sua empresa e trabalhar na parte estratégica de venda, na parte estratégica de marketing que você vai precisar trabalhar posteriormente. E aí, gente, quando ele fala um setor financeiro, é claro que você vai fazer isso conforme a realidade da sua empresa. Quando você tem uma pessoa ali trabalhando, você já tem um setor financeiro. Tá? Depois você vai ampliando isso conforme o teu faturamento, conforme o corpo que a tua empresa vai ganhando para conseguir ter essa estrutura maior. O importante é ter pessoas dentro da sua empresa que te ajudem ali, que estejam junto com você nesse processo de organização. Então, o POP, né, o Procedimento Operacional Padrão, que é um manual, que é um passo a passo de como fazer as atividades, ele vai facilitar muito a vida. Por que ele facilita? Porque trazendo para o lado financeiro e para a questão contábil, tudo é data, tudo é planejamento. Agenda. Agenda, você tem os dias certos de mandar a documentação, mas você acaba tendo que, para fazer isso, você tem que ter uma rotina diária. Então, facilita na construção de uma rotina diária da pessoa que vai estar no financeiro, ou se você agora não tem condições de contratar alguém e está fazendo isso, mas você ter essa rotina para que você coloque isso na sua agenda, para que você se programe para entregar tudo nas datas que o contador precisa para fazer o trabalho dele de contabilidade. Então, é extremamente necessário que você tenha ferramentas que vão te ajudar. Até porque esse manual ele vai continuar dentro da empresa. E nem sempre as pessoas vão continuar. Isso é natural do mercado. Não, né? O mercado ele faz essa movimentação das pessoas aí. Então, quando eu tenho essa ferramenta para uma nova contratação de um novo profissional, o período de integração, de adaptação já fica mais fácil,
porque ele vai seguir um passo a passo. Mas lembrando que quando você vai contratar uma pessoa, você tem que ter um bom critério para fazer essa seleção, essa análise, tanto do conhecimento técnico como das questões comportamentais e também verificar se essa pessoa é adepta a normas e regras, porque o manual são normas e regras da empresa. Então, tem gente que não tem tanto esse perfil. Então, procurar pessoas que estejam alinhadas a isso, né? Eu atendi alguns, tenho parcerias também com escritórios de contabilidade, e aí há sempre essa reclamação. Né? Eu lembro que tinha um escritório que eles tinham metas, fechar os processos ali no prazo. Só que dependia do cliente do envio da documentação. E a maior dor da equipe de contabilidade é o empresário não envia isso no prazo. Né? Então, é uma questão de agenda, de organização, eu preciso fazer tal dia e tem que ser feito e acabou. Né? Eu preciso ter essa minha mudança de hábito aí para conseguir. Alexander, início de ano, né? Já falamos sobre o planejamento financeiro, sobre o controle financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos, né? Qual a tua visão aí para 2024? O que o empresário que está querendo investir? O que eu vejo muito no mercado? Às vezes ele pega um empréstimo, um financiamento, porque está com uma linha interessante, mas nem sempre ele faz aquilo que motivou ele pegar o empréstimo, né? Peguei um empréstimo, algum tipo de financiamento. O governo estadual, tanto a prefeitura, liberaram aí para o empreendedor individual e para as microempresas algumas linhas de crédito. Existe a carência, preciso começar a pagar aí daqui a 3, 4, 6 meses, até 2 anos, dependendo da linha de crédito que ele pegar. Como que eu me organizo para isso? Né? Eu tenho ali um benefício, que é a carência, mas e aí? Né? O ano vai começar, está começando, eu tenho aqui 2, 3 meses para trabalhar. O que você indica para o empresário que daqui a 4, 5 meses vai ter uma grande parcela para se responsabilizar? Você indica ele começar logo a fazer esse planejamento financeiro, essa organização, já para guardar os valores da parcela, para se organizar? O que você acha? Bem, o primeiro passo, se você vai pegar um empréstimo ou um financiamento, você falou de fugir, né? Você pega o valor e você acaba fugindo do princípio do que era proposto ali. Então, o primeiro passo vai pegar um financiamento, vai pegar um empréstimo, tem um plano de negócio para aquele financiamento, para aquele empréstimo. Uhum. Eu pensei que eu vou aumentar aqui a minha empresa, eu vou criar uma filial, vou fazer alguma coisa. Coloca no papel. Escreva o que você quer fazer, monte um plano de ação para o que você quer fazer e aplique o seu plano de ação. O período de carência, ele vai chegar. Então, dentro do teu plano de ação, coloque o teu tempo de retorno e verifique a possibilidade desse retorno realmente existir. Existindo a possibilidade desse retorno, aí você aplica. Se você vê que não vai dar para fazer, que não vai dar dentro do teu plano de ação para gerar o retorno tão rápido a ponto de você conseguir começar a fazer o pagamento, então talvez não seja o momento de você entrar no financiamento, talvez não seja o momento de você fazer um empréstimo. Uhum. Entendi. E aí tudo isso precisa ser feito antes, né? Antes. O empresário precisa ter assim, muito efeito na força da emoção. Aliás, já penso como que vai ser a reforma que eu vou fazer na empresa, as mercadorias que eu vou comprar, mas precisa ter feito uma organização antes, para que realmente ele entenda se a empresa tem ali gás para arcar com essas responsabilidades. Seria isso. O legal da consultoria financeira é que você vê várias realidades diferentes. E a gente já chegou a ver algumas realidades interessantes do seguinte ponto. A pessoa acha que ela precisa aumentar o estoque dela, ela precisa aumentar a quantidade de produtos, a área de venda dela. Só que no momento que você começa a fazer uma análise interna da empresa, você percebe que ela tem muita coisa em estoque, está se perdendo, que ela já tem uma área de venda muito grande, mas que ela não está conseguindo fazer a cobertura. Então, no momento que você fala de expansão, começa a olhar para o teu planejamento e começa a olhar para os teus números. Uhum. Você já está cobrindo tudo que você pode. Dentro do que você possui hoje, você está fazendo o máximo, você está extraindo o máximo do teu potencial? Se sim, aí você fala, não, agora eu estou extraindo o máximo do meu potencial, meu estoque está girando bem, eu estou conseguindo cobrir a área que eu estou propondo, então agora eu vou fazer um planejamento para cobrir uma nova área, para aumentar o estoque para uma nova área. Se você tiver isso bem feito, você consegue replicar em outras áreas e consegue aplicar muito bem. Se você não tem isso, se você não tem noção do que você vende hoje, se você não tem noção do teu estoque hoje, da tua organização financeira hoje, dá um passo para trás, organiza a casa primeiro e depois você pensa em crescimento, depois você pensa em expansão. Uhum.
começa a crescer com a casa organizada. Começa a crescer com a casa organizada. Porque se você replicar uma estrutura que já não está organizada, tende a quebrar mais rápido ainda. Tem muitos profissionais da área de gestão que eles falam assim, cresce, depois organiza. Eu acredito que isso vale, por exemplo, para as empresas que estão ali no início, que precisam criar ali uma atração, né? Atender mercado, girar, aumentar a receita, mas chega um momento que a organização ela é fundamental, ela é essencial para que a empresa possa realmente... senão fica um amadorismo muito grande. Muito dos empresários que me preocupam para a consultoria na área de gestão de pessoas eu quero profissionalizar a gestão de pessoas da minha empresa. Justamente por quê? Porque já cresceram, já criaram essa atração e estão organizando, tipo a corrida de Fórmula 1, né? Que ele para ali no pit stop rapidinho, vem várias pessoas, ajusta e ele volta para a corrida. Esse negócio de cresce depois organiza é para aquele primeiro crescimento ali na força do ódio que você tá precisando sair do zero. Força do ódio. Você precisa sair do zero, você precisa conseguir receita. Mas a partir do momento que você já tem uma receita constante entrando, que você já tem um mercado ali, eu acho que já é hora de você dar uma freada. Para de querer crescer nos peitos aí, porque você vai quebrar em algum momento, você vai se perder em algum momento. E assim, é fácil se perder. Nós achamos que não é fácil se perder, mas a gente consegue se perder com um cartão de crédito. Você consegue pegar um cartão de crédito, meu limite aumentou, tu consegue quebrar aquele cartão ali em 2 dias e no mês que vem tá desesperado sem conseguir. Quem dirá uma empresa que tem um faturamento muito maior, que tem um vulto de entrada e saída muito maior, que tem mais pessoas envolvidas, você tem mais pontos de conexão ali que você pode se perder dentro da sua empresa. Então, conseguiu aquele crescimento inicial que você precisava, acho que é o momento de dar uma freada, olhar para dentro da sua empresa e organizar o máximo possível. Fechar os fluxos, treinar uma boa equipe. Com uma boa equipe treinada, você consegue ter o domínio de todas as áreas a partir dos seus coordenadores, dos seus gestores. Então, a partir do momento que você cresceu, freia, organiza a casa e aí você pensa em crescer organizado. Legal. E isso é essencial e a gente vê que é o básico. Ainda, né? Ainda é o básico. Alexander, nos nossos minutinhos finais aí, já vamos para quase 1 hora de podcast, mas tem uma pergunta que sempre surge dos empresários a respeito da nota fiscal. Né? 1, emissão de nota fiscal. O 2, solicitar nota fiscal. São 2 questões. Do que impacta, né, a emissão da nota, quais são os benefícios. Lembrando que é uma responsabilidade da empresa fazer isso, até quem trabalha com estoque precisa emitir as notas de entrada e de saída. E 2, solicitar nota dos teus prestadores de serviço, por exemplo. Tá. Emissão de nota fiscal é uma obrigação sua. Então, você tem que fazer ela. A maioria das vezes... Não tem para onde fugir. Não tem, faça. A maioria das vezes eles não querem fazer justamente porque vai impactar na parte do imposto lá. Mas é aquilo que nós conversamos lá no começo. Está precificado corretamente, o imposto vai estar dentro do teu preço, não vai ser um impacto para você, vai ser para o seu cliente. Faça bem feito, faça o que tem que ser feito. Tem coisas que só são feitas porque tem que ser feitas e acabou. Sim, acabou. Não tem pergunta o porquê, né? E aí, assim, para quem trabalha com produto, por exemplo, gente, então, aqui deu entrada, comprei uma camisa com a nota fiscal, né? A fábrica vai me mandar com nota fiscal. E aí, eu preciso da saída nessa camisa. Senão, ela está contando como estoque. E aí, os órgãos, né, de fazenda de fiscalização, eles sabem que existe essa camisa no estoque. Quando você passa por uma fiscalização, eles vão atrás de fazer essas conferências. Você tem um estoque lá de R$1 milhão e na hora que você entra no estoque não tem nada. E quanto a notas de entrada, principalmente de produto, ela vai te dar segurança do produto que está entrando ali, de onde ele veio, dos benefícios fiscais que você vai dar na saída. Entra no mesmo princípio. Se você não teve entrada, como é que você está tendo uma saída daquele produto? E de serviço, aí já passa para o outro ponto. É obrigação do teu prestador de serviço te entregar a nota. Ele precisa te entregar a nota para que você possa ter na sua organização financeira, para que você possa mandar para o seu contador e para que ele possa ter a organização financeira dele. Tinha um outro ponto que eu queria abordar a respeito disso. Fugiu aqui, né? Eu vou te falar uma frase que eu ouvi, aí você vai me falar do teu ponto de vista a respeito disso. Eu dei esse exemplo da camisa e aí uma empresária falou assim, não, mas isso não tem problema, MEI, trabalha com loja virtual, mas isso não tem problema porque eu faço o pedido das mercadorias no meu CPF.
Me conta, o que pode acontecer com essa empresária? Bem, ela não está tendo entrada na empresa dela. Uhum. Então Ela divide ali um pouco pela empresa, um pouco pelo CPF. O que pode acontecer com ela quando ela faz esse pedido de mercadoria para revenda pelo CPF? Primeiro que ela vai reduzir a credibilidade dela em relação a linhas de crédito posteriormente. Como é que ela está dando saída naquele produto se ela não tem entrada? Uhum. Era esse o ponto que eu queria abordar anteriormente, lembrei. Vou até anotar aqui. Depois eu falo. Vou até anotar, porque isso vira tema depois. Então é isso, ela não vai ter como dar saída naquele produto porque ela não teve entrada, ela vai bagunçar todo o estoque dela e ela vai entrar naquilo de novo. Tá misturando conta de pessoa física com a pessoa jurídica. Você tocou no ponto de linha de crédito, isso aí é um ponto bem interessante, que é o seguinte. Quando nós pagamos o DAS do Simples Nacional, nós pagamos impostos de várias esferas, né? Você paga imposto estadual, municipal e federal na mesma guia. E acontece em caso do seguinte, a pessoa quer um crédito lá no banco, ela fatura bem, ela fatura uns 10 por mês lá, e ela precisa de um crédito no banco, ela vai e declara para a Receita Federal, porque o banco agora pede o espelho do Simples Nacional, entrega lá, só que ela não tirou nota no município. Acontece que ela paga o imposto municipal lá em cima, o município recebe o dinheiro aqui embaixo, só que ele não consegue saber de onde veio aquele dinheiro, porque não tem nota condizente com ele. E aí entra o momento que você vai receber uma fiscalização na sua porta, que você vai ser autuado, que você vai deixar de cumprir uma obrigação, por ter deixado de cumprir uma obrigação tributária, você pode ser penalizado. Então, não vale mais a pena fazer isso. Nós estamos falando que nos últimos anos, os órgãos de fiscalização estão fechando cada vez mais o cerco, então não é mais momento de você querer usar desse tipo de atributo para poder fugir. Faz as coisas, faz o certo pelo certo, faz o melhor planejamento tributário possível, o melhor planejamento financeiro possível que vai dar certo. Tentar usar esses caminhos aí já não são mais viáveis. Uhum. E assim, é uma prática antiga, mas que as pessoas ainda vão levando até hoje. Mas é lógico que os órgãos de fiscalização, eles sabem disso, né? Dessas práticas, porque eles acompanham, né? Então tá tudo conectado, não tem como a gente fugir dessas obrigações. É importante, e aí numa das minhas palestras ou consultoria, eu não lembro bem, um empresário, ele reclamou, falei, eu fui ao banco, eu quero pegar um financiamento, mas não consegui. Primeiro tinha que fazer um relacionamento com o banco, né? Que ali você tem uma movimentação de caixa, entrada, saída, enfim, pagar as contas ali pelo banco. E o segundo, eles falaram que ele não tem faturamento, mas eu faturo. Eu falei, mas você emite nota fiscal? Não. Eu falei, pois é, não adianta eu reclamar do banco nesse momento, porque é a mesma coisa, o Joãozinho ali tá desempregado. Aí o exemplo que eu dei foi o seguinte, o João tá desempregado. Ele te pede um dinheiro emprestado para viajar. Você emprestaria? Aí ele, não, como é que o cara vai me pagar se ele tá desempregado? Eu falei, é o mesmo raciocínio que uma instituição financeira tem para emprestar, né, para abrir linha de crédito para uma empresa que não tem faturamento formalizado. Então você pode até vender, mas você não tá declarando isso. Exatamente. Você tá deixando de ter linha de crédito no mercado, você tá deixando de prestar o serviço correto para o seu cliente, você tá deixando de fazer a sua obrigação tributária dentro do que deveria ser feito, e provavelmente nessas condições você sabe que você está deixando de ter um controle financeiro. Se você tivesse, você não estaria nessa situação, né? É um caso a se pensar, né? Uma análise que precisa ser feita aí. Alexander, a gente sabe que muitos negócios, nós falamos isso até antes de começar o podcast, eles estão ou trabalhando de uma forma ali híbrida, no digital e o presencial, mas também nós temos aí os empreendedores digitais, tanto influencer como as pessoas que trabalham com venda de produto. É diferente a contabilidade? Tem alguma coisa que o empreendedor que ali quer abrir a sua loja virtual, o seu canal de venda, ele precisa estar atento por ser diferente de uma empresa física, por exemplo? Vai ter uma diferenciação na hora que você faz a abertura da empresa. Você consegue colocar que você trabalha por canal virtual, você consegue colocar que você trabalha pela internet. Isso é importante para o empreendedor que está começando nesse meio. E sim, haverão diferenças tributárias. Como são profissões novas, nós vamos falar que elas são profissões que ainda não estão regulamentadas. Eu estava conversando com a senhora um dia desse sobre dropshipping, por exemplo. É uma profissão nova, que não está regulamentada,
e que por hora nós utilizamos o KNAI de outra atividade para poder se remeter a ela. Então, ele, além de ter atenção nesses pontos, de abrir a loja como virtual, ele vai ter que ter atenção quanto à mudança, porque haverá mudanças próximas em relação a isso. A atividade vai ser regulamentada, vai mudar o tributo, provavelmente, e ele vai ter que estar se adaptando a isso. Mas não existe grande dificuldade em relação a isso. No geral, vai ser a mesma coisa. Tenha um bom controle financeiro, manda tudo para o seu contador, emita as notas, paga o imposto certinho, cria uma estratégia financeira que vai dar tudo certo. Legal. Chegamos aí nos nossos momentos finais. Manda um recado para os nossos empreendedores aí para 2024. Principalmente um recado para quem quer começar 2024 empreendendo. A gente sabe que tem muita gente pensando em empreender aí em 2024. E um recado para quem já está empreendendo, mas precisa fazer aí o seu 2024 melhor ano, digamos assim. Começando por quem já está empreendendo, lembra que empresa grande ela cresce do jeito certo. Nós não vemos empresas grandes, com grande volume, fazendo as coisas mais ou menos, fazendo do jeito errado, tendo um controle mais ou menos. Ela faz do jeito certo, do jeito que tem que ser feito. Então, se você quer ser grande, faça como tem que ser feito. E para quem está começando, cria um plano de negócio, cria uma estratégia, não vai nos peitos, porque pode dar errado. A maior chance é de dar errado do que de dar certo. Procura um profissional e vai em frente. Siga seu sonho. Legal. Alexander, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. O bate-papo foi muito bom, muito esclarecedor, tirou muitas dúvidas, que tenho certeza que os empresários gostaram bastante, porque como você disse, o coração da empresa. E a gente precisa pensar nisso constantemente, né? Então, obrigada pela tua participação aqui com a gente. E aí já fica aberto o espaço para novos momentos, falar de outros temas também voltados aí para contabilidade e finanças, que eu sei que tem um mar de assuntos que a gente pode tratar. E para você, muito obrigada por nos acompanhar aqui no podcast Avance Sua Liderança. Você pode ouvir ou assistir, né? Ouvir pelo Spotify ou Deezer da Rádio da Defensoria Pública de Roraima, ou assistir pelo YouTube, para que você possa estar atento às novas práticas de mercado, às práticas de gestão, para você avançar não só na sua liderança, mas você alavancar a sua empresa como um todo, porque são várias áreas e vários conhecimentos e habilidades que fazem um líder fazer a diferença no negócio dele, na empresa dele. Eu sou Tassiana Rodrigues e esse é o podcast Avance Sua Liderança, e hoje nós falamos sobre finanças organizacionais com o especialista Alexander Neves. Muito obrigada a você e até mais!